Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História. E pessoal, a gente vai falar nessa nossa aula sobre aqui as experiências ditatoriais no Brasil e na América Latina. O nosso assunto específico dessa aula vai ser o último governo militar, o último representante do governo militar desse período da ditadura no Brasil, que é o João Batista Figueiredo. Né? O Figueiredo ele já tinha sido membro ali governando, comandando, melhor dizendo, a SNI, Sistema Nacional de Informação, durante o governo Médici. Né? E o governo Figueiredo ele vai manter a ideia do seu antecessor, que era o Geisel, de promover uma abertura lenta, gradual e segura. Vamos abrir o Brasil, só que tranquilamente, para que não tenhamos nenhum problema muito grave, nenhuma possibilidade de golpe militar ou de um golpe comunista sendo colocado em prática. Né? E aqui a gente tem essa figura caricata, uma das figuras caricatas que a gente tem na história do Brasil, uma das imensas, uma grande quantidade que a gente tem, que é o nosso presidente Figueiredo. Vamos dar uma olhada, inclusive, na imagem aqui. Ó. Figueiredo deixa-se fotografar de sunga na Granja do Torto, uma tentativa de se mostrar um presidente moderno e popular. E olha só, ele tinha uma ideia tão grande de defender. Ele é bem contraditório nas suas falas, né? Ele era muito favorável a uma abertura lenta, gradual e segura. E aí, vamos conversar com ele. E aí, presidente, o senhor realmente é a favor de uma abertura lenta, gradual e segura? Aí ele fala, quem for contra a abertura, eu prendo, eu arrebento, eu desço o cacete. É isso que ele vai dizer. O cara é tão a favor da abertura, da democracia, que se você é contra, ele vai te descer a porrada. Olha a contradição. É a favor da democracia desde que você não seja contrário a ela. Né? Muito característico dessas contradições do período. Então, o Figueiredo assume em meio a uma onda de greves que acontecem no Brasil nesse momento. Os operários lá do ABC Paulista promovem greves, já promovem há muito tempo, só que aqui a gente vai ter uma greve acontecendo no dia 13 de março de 79, que é uma das principais greves que nós tivemos no período militar. Né? Nesse período que ele assume, o Brasil está passando por um período de inflação. Aqui nós estamos colhendo os frutos ainda do chamado milagre econômico. Foi milagroso para a época. Depois os outros presidentes foram colhendo os frutos podres desse milagre. Né? E aqui a gente vai ter acontecendo isso. Baixos salários dos operários das fábricas, tá? Uma forte inflação acontecendo também. E aqui temos a greve dos metalúrgicos do ABC no dia 13 de março, meu dia do meu aniversário, 13 de março de 1979. Não, aqui eu não tinha nascido ainda, né? Ocorreu a principal greve. Quem era o líder dos grevistas? Luiz Inácio da Silva, que posteriormente, né, vai ser então presidente do Brasil, ok? E as greves acontecem em um contexto que você vai ter um período que já estamos tendo uma abertura lenta e gradual, que você está tendo, portanto, algumas manifestações acontecendo já. Tá? Então você já perceba que a gente já está chegando a uma democracia, já estamos realizando um processo de transição. Né? E aí temos também durante o governo dele a chamada Lei da Anistia. Né? O que foi a Lei da Anistia, galera? Ela permitia o retorno dos exilados políticos. Quem foram os exilados políticos? Aqueles que eram considerados subversivos, como por exemplo, o político do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, o Fernando Henrique Cardoso, outros membros aqui, o José Sarney, você vai ter muitos, o Paulo Freire, que é exilado durante esse período. O que era exilado? Era expulso do Brasil, ficava vivendo em uma outra região do mundo. Tá? A partir daqui, a partir da Lei de Anistia, esses exilados políticos poderiam retornar para o Brasil, né? Permitir o retorno dos exilados políticos. Só que aqui a gente tem um problema. Qual? Outros países na América do Sul, como o Chile, promoveram também ditaduras militares. A ditadura do Chile é muito mais violenta do que a brasileira. A quantidade de mortos que a gente vai ter no Chile é muito maior que a brasileira, tá? Mas lá a gente tem uma diferença. Os militares, após o regime militar, após o fim do regime militar no Chile, eles foram penalizados pelos crimes que cometeram durante o regime militar. No Brasil isso não aconteceu. Com a Lei da Anistia no Brasil, os militares que foram acusados comprovadamente que fizeram alguma coisa de ruim, tortura ou assassinaram alguém no período em questão, esses militares eles foram anistiados, eles foram absolvidos dos crimes cometidos durante esse regime. Né? Um detalhe, os considerados subversivos,
que eram considerados terroristas não puderam voltar para o Brasil. Então você não tem membros de alguns movimentos de esquerda guerrilheira que não conseguem voltar para o Brasil ainda nesse período, tá? E aí temos um atentado bem significativo nesse período, que é o chamado Atentado do Rio Centro, que acontece no dia 30 de abril de 1981, uma festa que ia acontecer. E essa festa, 30 de abril, né? Portanto, ali uma festa que estava comemorando o dia 1º de maio, foi feita uma festa um pouco antes para poder comemorar, e acontece esse atentado do Rio Centro, em que você tem um carro estourando uma bomba, e esse daí foi descoberto depois que tinha sido armado pelo próprio governo militar, para tentar culpar um grupo comunista, né? Isso, temos uma resistência da linha dura acontecendo nesse período também, e aqui nós chegamos à ideia de fim de bipartidarismo. O que é isso, pessoal? Vejam que aqui a gente já está chegando numa democracia. Estamos caminhando para uma democracia, né? Fim do bipartidarismo. Surgimento dos seguintes partidos políticos. Vejam, não é de hoje que a gente tem os partidos que nós temos. PDS, PP, o MDB se transforma em PMDB, muito criativo. PDT, que já é um partido que existia desde antes do período militar, com o Leonel Brizola sendo um grande ícone nesse partido. PTB, e surge aqui o PT, Partido dos Trabalhadores, tendo lá uma sua figura central, o Luiz Inácio, que tinha sido o líder grevista aqui desse período da década de 70. Aí depois ele vai inclusive sair candidato à presidência, perde algumas vezes até que consegue vencer, né? Em outro momento será conversado sobre isso, não é aqui exatamente, né? Já foi aqui? Ok. Então, no ano de 1982, galera, nós temos eleições que acontecem, né? O PMDB vence para governador em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Aqui os militares se assustam com a forte oposição, com a quantidade de lugares em que a oposição está vencendo, né? O PMDB vence então em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os principais colégios eleitorais que a gente tem espalhados pelo Brasil. E aqui nós estamos chegando já mais próximo aqui ao fim desse período militar e temos a chamada Emenda Dante de Oliveira, que já tinha uma ideia de colocar em prática o voto direto, buscando que a população participasse democraticamente das eleições, certo? E isso tudo, galera, sendo promovido essa transição, você tem que entender que a gente não pode tratar de uma maneira homogênea o período militar. Né? Você tem inicialmente ali o período Castelo Branco, Costa e Silva, que já temos o início do enrijecimento, depois do Costa e Silva a gente tem o Médici, aí depois o Geisel e o Figueiredo já são presidentes que já têm essa ideia de propor, de promover uma maior, um acesso mais rápido à democracia. Tá? E aqui surge a campanha das chamadas diretas já. O que isso quer dizer? O povo brasileiro queria eleições diretas. O que significa eleições diretas? Existem eleições indiretas, é por isso que vai ter gente falando, mas na ditadura tinha eleições indiretas feitas pelo próprio Congresso, que eram muito facilmente manipuladas ali, essas eleições, por causa da maioria estava sempre do lado governista. Né? As eleições diretas é o povo, né, podendo eleger o seu representante diretamente, votando nele. Tá? Não temos eleições diretas, apesar da campanha estar acontecendo, né? Temos essas eleições de 1985, que são eleições indiretas. Quem que vai disputar a presidência, galera? Os dois presidentes principais, os dois candidatos principais. De um lado, Tancredo Neves, né? Avô do presidente brasileiro contemporâneo Aécio Neves, e do outro lado, o Paulo Maluf. Paulo Maluf e Tancredo Neves estão nessa disputa pelo poder, e quem vence a disputa eleitoral? O Tancredo Neves. Qual que é o problema que a gente tem? O Tancredo vence, só que na véspera de ele assumir o poder, semanas, cerca de 1 ou 2 semanas antes de ele tomar o poder, ele passa mal, tem um mal súbito muito forte, na verdade ele já vinha tendo problemas de saúde há algum tempo, e acontece que ele morre antes de assumir o poder. Então o Tancredo Neves, que foi um membro de dentro os dois eram pertencentes ali ao regime militar, de um lado ou do outro, mas aqui o Tancredo vence e não consegue assumir porque faleceu. Né? Quem assume então? O seu vice, que era o José Sarney. Né? Então no dia 15 de março de 1985, assume o seu vice, que a gente tem aqui, o José Sarney. Já temos o início do retorno a um Brasil democrático. O que a gente ainda não teve? Eleições diretas, porque quem elegeu aqui? A gente tem eleições indiretas sendo votadas pelo próprio Congresso.
certo? E aí depois o Sarney assume o poder e depois do governo Sarney, aí sim nós teremos as eleições que vão ser realmente diretas, em que o povo vai estar participando diretamente desse processo. A gente finaliza então aqui com esse assunto, esse conteúdo de ditadura militar brasileira, percebendo que tivemos essa abertura lenta, gradual e segura até que ocorreu a eleição do José Sarney em 85. Beleza, galera? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!